Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai dar sequência na aula 1, criando as telas de venda e de relatório, mostrando para vocês toda a parte do banco e a parte também das classes para poder gravar toda a informação do banco e depois fazer uma consulta e gerar relatório. Vamos lá? Bom, agora na parte de venda, a primeira coisa a gente vai começar a listar os produtos que vão vir do banco. Então vou customizar aqui essa caixa Combo Box, né? Primeiro renomear essa caixa, campo para CBO de combo produtos. E agora eu preciso customizar a forma de criação desse objeto para poder suportar novos produtos que vêm do banco, para ele receber objetos inteiros, tá? Eu vou apagar aqui os itens, né? Apago aqui os itens na propriedade model. E aqui em código, code, a gente vai vir aqui em cima. Aqui é o nome da variável, como produtos. O tipo de parâmetro que ele recebe, eu quero que ele receba um tipo da classe produto. E aqui no código customizado de criação, eu vou clicar aqui, eu vou digitar para ele criar um novo componente do Java, né? JComboBox. E aí eu coloco aqui produto, tipo da classe, chamando o construtor vazio dele, tá? Para visualizar, é assim que ele fica no nosso código. Se eu for aqui no código fonte, aqui em Init Components, ele tem essa área de código gerado, que é onde ele vai adicionar esse código que a gente colocou. Em algum momento vai aparecer aqui, ó, JComboBox. Vamos só mudar aqui o nome, JComboBox. Pronto. Aqui no código fonte, vai ter aqui a opção dele ter criado o nosso Combo Box como produtos. Vai criar um Combo Box que tem suporte a produtos. Mais para baixo a gente tem a declaração das variáveis, lá embaixo. Eu declarei o combo produtos, né? Usando o consultor que recebe aqui produto, tá? Legal. Volto aqui para a parte inicial da nossa classe. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar o nosso Combo Box. Combo Box. Produtos, ponto. Remova todos os itens. Aqui no construtor da classe, que é a primeira coisa que ele executa. Depois que ele inicializou os componentes, criou todos os componentes que eu cliquei e arrastei, aqui a gente vai customizar quais são os produtos que vão aparecer ali na listagem. Então, depois que a gente removeu, eu vou chamar a DAO de produtos para listar todos os produtos, para listar aqui na minha tela de venda, né? Essa parte aqui da combo de venda. Então, faço aqui produto DAO.listar, ele me retorna um ArrayList de produtos, né? Então, vou jogar esse cara dentro de um ArrayList de produto. Vou chamar aqui de lista produtos. Aí eu faço um for, né, um for each, para cada produto nessa lista de produtos. O que a gente vai fazer? Vou usar combo produto e vou adicionar um item produto, né? Item daquela lista de produtos, tá? Mas aqui para aparecer só o nome do produto, eu vou clicar aqui na classe produto.java e vou sobrescrever o método, daqui um alt insert, vou sobrescrever um método toString. Já gera o código aqui para mim, ele vai sobrescrever o toString e aí eu vou customizar esse código para retornar só o nome do produto. Legal. Volta aqui para minha tela principal, que é a tela onde a gente tem a listagem de produtos, tá? Já fiz o for na lista de produtos que vem lá da DAO.
Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Já tem aqui os produtos, né? A gente cadastrou o produto 1, 2, tem o Prod 3, né? A gente pode até melhorar esse nome aqui do produto, mas ele já lista aqui todos os produtos, já dá para a gente visualizar, tá? Depois a gente vai usar esses produtos que já foram carregados nessa lista para poder adicionar aqui nessa tabelinha que a gente criou. Bom, agora a gente vai começar a pegar os itens que estão no Combo Box e vamos adicionar aqui a tabela. Só clicar aqui 2 vezes no adicionar. Vai abrir aqui o código fonte. E aqui dentro a gente vai colocar o código para resgatar o produto selecionado, né? Vai vir do Combo Box. Combo Box produto. Ponto. Me dá o item selecionado. Ele me retorna um objeto, mas eu sei que esse objeto é do tipo produto. Então, eu vou fazer uma conversão aqui do tipo produto e vou atribuir a um item selecionado. Ou produto selecionado, né? Melhor dizendo. Se esse produto for diferente de nulo, né? Vou adicionar uma nova linha a essa tabela, tá? Então, para isso, eu preciso pegar os dados da tabela, né? Pelo Default Table Model. Tabela JTable 1. Vou ver o nome aqui da tabela. Eu nomeei aqui, ó, TBL Venda. TBL Venda. Ponto. Me dá a camada de modelagem. Default Table Model. Atribuo aqui a um Default Table Model um novo objeto para poder manipular e adicionar linhas à tabela. Às vezes precisa importar essa classe, tá, gente? Às vezes ele importa automaticamente, se não importar é só clicar e ele importa para a gente. Então, tenho acesso à camada de modelagem e posso adicionar os produtos, né? Modelo.addRow. Vou colocar aqui um vetor, né? Vou criar aqui um vetor de string, que aí já resolve para a gente. Poderia ser um vetor de objetos também, tá? Vou dar aqui new, vetor de string. E aqui vou colocar entre chaves as informações que vão vir do produto. E junto com o nosso spinner. Esse spinner aqui, ó, tá com o nome SPN quantidade, QTD, tá? Então vou pegar os dados do produto, o ID, o código, o nome, a quantidade e o valor unitário para poder adicionar aqui a tabela. Então eu coloco aqui modelo.addRow, né, já coloquei aqui. Então eu coloco a primeira informação que vem do produto, o ID. Né? O ID é um do tipo int, então eu pego aqui produto selecionado, ponto get int, ou melhor, get ID produto, converto aqui para string. O segundo campo, ó, código, né? É um código do produto. Mesma coisa, posso até copiar e colar esse cara aqui. Ao invés de ser de ID produto, é get código produto. A terceira coluna é o nome. Então o nome já é string, né? Não preciso converter. Produto selecionado, ponto get nome. A quarta coluna, se eu não me engano, é a quantidade. Tá aqui, ó, quantidade. Essa quantidade vai vir do spinner, tá? Então vou colocar aqui o spinner, né? SPN quantidade, que é o nome do spinner, me dá o valor. Esse cara eu vou converto primeiro para int. Depois coloco aqui a visualização do tipo string, desse cara aqui. E por último eu tenho o valor unitário, né? A gente precisa converter esse cara para o valor unitário. Só ver aqui o que está dando. Pronto, converto para string. Vou pegar aqui o valor unitário do produto, né? Converter aqui para
da string também, produto ponto me dá produto selecionado, né? Produto selecionado me dá o valor unitário. Legal, vamos testar isso aqui. Vamos ver se está tudo certo. Só que antes, eu preciso verificar aqui. Eu vou compilar meu código. Vamos testar aqui. Shift F6 ou run file. Produto 2. Vou clicar em adicionar. Tá lá. Produto tem o ID dele, código, nome, quantidade e valor unitário. Se fosse produto 1, vou colocar aqui menos itens. Né? A gente poderia até fazer uma validaçãozinha para validar se o valor do spinner é maior do que 0, tá? Para melhorar ainda mais a tela. Vamos deixar assim por enquanto. Já consegui adicionar aqui a tabela. Agora falta a gente buscar o CPF do cliente. Então, para a gente conseguir buscar o CPF do cliente, a primeira coisa é ir lá na DAO. E a gente precisa adicionar um método que retorne o CPF do cliente, tá? Então, vou criar aqui um método, novo método estático aqui na DAO. Tem aqui o listar, depois do listar, aqui é o fim do listar, né? Fim do listar. Vou criar um outro método, também estático. E vai retornar um objeto só, né? Na classe cliente. E eu vou chamar esse cara de buscar por CPF. E aí ele vai receber uma string e vai me retornar um cliente, tá? Vou clicar aqui e vou deixar um objeto de retorno, inicialmente declarado. Vou criar aqui a classe de conexão. Mesma coisa que a gente fez no listar, né? Só que agora para retornar apenas um único objeto. Então, vou carregar aqui o driver. Eu vou até pegar aqui os dados. Vamos só mudar aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Ó. Essa parte aqui do try catch. Eu posso copiar inteira lá do cliente. Ou melhor, vamos copiar só essa primeira parte para a gente poder fazer a consulta, né? Então aqui, ó, Ctrl V, try, class.forName, carrega o driver, vou abrir a conexão, vou fazer select, só que agora eu vou fazer um filtro, where cpf igual parâmetro que eu for enviar, tá? Depois vou mandar executar o comando, e aí antes eu preciso passar aqui o parâmetro do tipo string. Só tem um único parâmetro, vai ser o CPF que a gente está recebendo lá em cima, aqui como parâmetro. E finalmente eu vou executar o comando, né? Vou executar aqui o comando, rs, vai receber o que? O resultado da execução dessa query, né? Se o retorno for diferente de nulo, e aí se tiver ainda linhas no meu result set, eu vou jogar os valores para o meu objeto cliente, né? Vou pegar aqui o ID cliente. Vou pegar aqui o nome, né? Vai ser do tipo string. Get string. Nome cliente. E vai ser o CPF. A coluna do banco era CPF, tá? E aí eu tenho e-mail. E eu vou passar essas informações para o objeto aqui cliente, né, que a gente declarou inicialmente como nulo. Vamos instanciar esse objeto, né? Vou criar aqui usando o consultor e recebe o ID, o nome, o e-mail e o CPF. O CPF está em minúsculo, né? Pronto. Ele só está dando conflito porque a gente declarou aqui
o CPF como parâmetro, né? Então eu vou mudar aqui para CPF buscar, para ficar mais intuitivo, não confundir com o CPF que aqui está aqui embaixo que retorna lá do banco, tá? Aqui eu passo CPF buscar para a instrução SQL e aí eu mando executar o comando, né? Eu já executei, eu passo as informações para o objeto e depois retorno isso lá para a tela. Vamos só fechar aqui o try catch. Eu abri aqui, não fechei ainda, vou fechar, fazer um catch. Se não der certo, ele não vai retornar nada, o retorno vai continuar nulo, né? Nem precisava colocar isso, mas só para ficar mais simples, ó, essa variável de retorno é esse cara aqui, tá? E agora eu posso fazer o finally para poder, vamos retornar aqui antes disso, só para a gente não esquecer, return objeto cliente ou nulo, né? Se ele estiver aqui, vamos ver que ele está reclamando aqui para a gente. Tem uma chave a mais, né? Por isso que ele está reclamando. Pronto. Retorno aqui o cliente. Posso até fazer um finally, né? Para fazer uma limpeza. O finally eu vou copiar aqui daquilo que a gente já tinha lá no listar. Finally, copiei, tiro essa chave a mais. O resto é igual. Ele fecha a conexão, fecha o result set. Finalmente eu retorno o objeto, tá? Já tenho aqui a DAO pronta, né? Ela busca cliente pelo CPF, que eu vou estar passando aqui como parâmetro. E aí eu vou chamar esse cara para buscar o cliente lá na minha tela principal. Então volta aqui para a tela principal. Vou clicar aqui nesse botãozinho de busca. E aqui dentro eu vou implementar o código para buscar os dados do cliente, né? Para ele trazer aqui o CPF que eu estou buscando. Então primeiro eu vou pegar aqui o código que o usuário digitou, né? O CPF que ele digitou. E vai vir da onde? Vai vir lá do nosso TXT. Desse cara aqui, ó. TXT CPF. .getText. E aí, o objeto retornado vai ser um objeto da classe cliente, né? Já defino ele aqui. E vai vir da DAO. Cliente DAO.buscar por CPF. Vou buscar esse cara aqui. O usuário digitou. Achando o cliente, né? Se o objeto de retorno for diferente de nulo, coloco as informações aqui na minha view. Label, nome cliente. Defino aqui o texto do nome de acordo com o objeto retornado. Get nome. E mais? Eu posso definir o ID também, né? Definir aqui o ID do cliente. Ó, aqui na view, eu vou ter um campinho aqui do label. Em algum momento eu coloco o ID para a gente poder colocar as informações de quem que está sendo, de quem está vendendo, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Vou só pegar o nome. Ao invés de passar o ID para a tela, a gente pode passar para o objeto da venda que a gente vai criar ainda, tá? Vamos só testar aqui. Vamos buscar aqui um cliente, né? Vamos colocar aqui o nome, o CPF dele. Vamos buscar. Pronto, já veio aqui João da Silva. Ele já executou o nosso código. A gente já tem aqui como adicionar os itens, né? Só falta também a gente colocar o valor total, né? Para ele ir somando, tá? Então, para a gente colocar o valor total, eu vou voltar lá no método adicionar, né? E aí, toda vez que eu adicionar o item, ele vai calculando quantidade vezes o valor unitário, colocando aqui embaixo no valor total, tá? Antes disso, vou clicar aqui em código fonte. Eu vou colocar aqui uma variável da classe, né? Ou melhor, da instância da classe, só para armazenar o valor total. Agora eu vou clicar em adicionar. Aqui no adicionar é quando a gente já pega os dados lá do combo, né? Então,
Depois que o produto for selecionado, eu vou acumulando naquela variável valor total. Tá? Para isso, vou separar aqui o código só para ficar mais fácil para a gente entender. Então, primeiro eu pego o valor unitário do produto, que vai vir da onde? Do produto selecionado. Pego aqui o valor unitário. Vou pegar aqui na verdade é float, né? Vamos pegar aqui float, valor, né? Agora eu pego a quantidade que vem do spinner, né? Quantidade vai ser o que vem lá do spinner. Vou pegar aqui o código do spinner, ó. Copia e cola. Pronto. O valor total, vou acumulando, ó. Valor total, ó. Valor da linha, né? Vou criar uma outra variável, valor da linha, para não confundir. Valor linha vai ser o resultado do valor unitário vezes a quantidade. E aí o valor total, que está lá em cima na nossa classe, vou somando os valores da linha. Valor linha. Vamos ver agora. Tá, antes de rodar, eu preciso adicionar esse cara no label, né? Ó, label, valor total, set text. E aí eu pego o valor, né, converto numa string para me dar o valor total. Agora sim, vamos rodar. Dois itens. Aqui, 2, 150, 300. Vou colocar mais um produto. Um só. Mais 200. 500. Pronto, já está somando. Tá? Então, a parte da interface já está ok. Falta só a gente pegar todas as informações que estão aqui na tela e mandar gravar no banco de dados. Para isso, a gente precisa criar as entidades de venda, né? Venda e os itens da venda. E também criar a entidade da DAO. Bom, agora a gente vai criar as classes de modelagem, de venda e os itens da venda. Então, vou primeiro criar aqui a classe de venda. Aqui dentro, a gente vai colocar as informações que seriam armazenadas no banco, né? A gente depois precisa criar as tabelas do banco também, tá? Aí de venda, o valor da venda. Vou colocar aqui a data da venda. E vou colocar aqui o ID do cliente, né? Vincula o cliente à venda. Eu preciso importar o tipo de dado, né, da data. Vou escolher aqui java.ut.date, que depois a gente vai converter isso aqui mais para frente para o java.sql.date, tá? java.ut.date. E aqui eu preciso criar uma lista de itens da venda. Vou deixar aqui uma pendência, criar lista de itens. Uma venda pode ter mais de um item, vender vários produtos numa única venda, tá? Então vou criar aqui uma outra classe, depois eu volto aqui, chamada item venda. A classe item venda depende, né, ali da classe venda. Então a classe item venda vai ter o ID da própria classe, depois vai ter o ID da venda, né, para eu vincular os produtos, vários produtos a uma mesma venda. Vou colocar aqui o ID do produto, a quantidade do produto que vai ser vendido naquela linha da venda, né? E o valor unitário, o float. E aí para criar os construtores, né, os getters e os setters e os construtores, só dar um alt, search, né, aquela combinação alt mais
insert, que ele já cria pra gente, ó, alt insert, que recebe todos os parâmetros, né, menos o ID da venda, né, porque isso aqui ele vai gerar quando ele gravar no banco, tá? E aí eu vou criar os getters e setters. Seleciono todos os campos, tá? Legal, a classe item venda vai ter o ID do próprio item, o ID da venda para vincular vários itens à mesma venda, o ID do produto, a quantidade do produto e o valor unitário do produto, tá? Isso aqui é interessante porque ele mantém no banco o valor unitário mesmo depois que ele muda o preço do produto. Eu volto aqui para a classe de venda, já posso tirar essa pendência e vou criar aqui o meu array list de itens venda. Então vou criar aqui mais um atributo, né, que é o array list de item venda. Lista itens, tá? Legal. Já coloquei esse cara aqui. Vou dar um alt insert e vou criar o consultor. Pronto. Ó, no consultor ele vai ter aqui todos os dados, menos os ID, né? Imagina que a gente vai pegar essas informações, vamos mandar lá para o banco, ainda não tem o ID da venda. E aí depois que vem da consulta, faço mais o consultor já com todas as informações necessárias, tá? E aí finalmente crio os getters e setters. Marco todos os itens. Pronto, já temos a classe de venda. E temos também a classe item venda. Agora falta fazer a DAO de venda. Então vamos lá, vamos criar aqui a DAO de venda. Vou dar um botão direito, uma nova classe Java. Vou chamar de venda DAO. Vou criar aqui uma classe estática, a mesma coisa que a gente fez nas outras classes DAO, né? Vai me retornar aqui um booleano para ver se a venda foi feita com sucesso ou não. E vou chamar aqui de salvar. O que ela vai receber como parâmetro? O objeto da classe venda. Vou precisar importar esse cara aqui. E aqui eu faço o passo a passo para gravar os dados da venda, né? Que nem a gente pegou aqui da DAO. Vamos pegar aqui uma outra DAO. DAO. Vou colocar os dados aqui da string de conexão. Tem a URL, tem o login, tem aquela senha de testes. Aí a gente vai montar toda a classe de conexão, né? Criar aqui o objeto de conexão. Inicialmente vai ser nulo. Vou precisar importar essa classe. Vou criar uma variável de retorno, né? Booleana. Inicialmente é false. Já vou dar um enter para ele parar de reclamar. Para ele retornar essa variável. E aí eu vou fazer um try catch para a gente conseguir fazer a conexão com o banco, né? Primeiro eu vou carregar aqui o driver. Coloco lá o caminho do driver, né? No nome do driver, caminho completo. Né? Vou pegar aqui da DAO. Cara aqui. E aí o objeto de conexão, ele vai receber o quê? Que vem lá do driver manager, que eu preciso importar para essa classe também. Né? Vamos já importar essa classe. Vou abrir a conexão, passando a URL, login e a senha. A URL está aqui em cima. Aqui é o login. E aqui a senha. E aí eu vou começar a preparar o comando para executar. Para isso eu vou usar o prepare statement, né? Comando preparado. Comando SQL, ou instrução SQL, né, que nem a gente chamou. Só preciso importar essa classe aqui para essa DAO. E eu vou usar aqui a classe de conexão para preparar o comando. Ó. Conexão, prepare o comando
prepare statement e vou passar aqui o comando SQL aqui dentro, tá? Vou colocar aqui uma string para ele conseguir executar. Posso colocar até separado, né? Posso mudar um pouco da forma que a gente fez. Vou criar aqui uma string SQL e vai fazer um insert aonde, né? Primeiro, ele vai gravar na classe venda, que é a tabela principal, que vai criar ainda no banco. E depois ele vai gravar todos os itens daquela venda. Por quê? Ele precisa gravar na classe venda, né? Na tabela de venda, para gerar o ID de venda, que vai vincular a todos os itens da venda. Então, vou colocar aqui insert venda e os campos que vem ali da classe de venda. Ó, vamos lembrar aqui. Valor venda, data da venda e a de cliente. Só esses caras aqui que eu preciso, tá? Vou primeiro colocar aqui a data da venda, e mais o valor da venda, o ID cliente, tá? E vou colocar os valores. Aqui o comando, eu vou passar os parâmetros, né? São 3 parâmetros, são 3 interrogações. Esse cara eu passo para executar. E aí passo os parâmetros. Ó, comando SQL passa aí para a primeira posição, que é do tipo date. O que vem lá do nosso objeto que a gente recebeu como parâmetro. Ponto get data venda. A gente precisa converter a data do tipo java.ut.date para java.sql.date. E aí para isso eu preciso pegar tempo em milissegundos. Vou instanciar aqui o objeto da classe java.sql.date. Passar aqui como parâmetro. Legal, comando SQL. O segundo parâmetro é do tipo float. Segundo parâmetro, vem do objeto, ponto, me dá aqui o valor. Isso tudo, inclusive, poderia ser feito dentro de uma procedure, ou até mesmo colocar transação, mas é algo mais avançado, tá, gente? Vou fazer assim, passo a passo. Comando SQL. Já copiei. Aqui é setInt, né, que é o ID do cliente. SetInt, terceiro parâmetro, get ID cliente. Beleza? Aí eu mando executar. Só que antes de mandar executar, vamos colocar mais uma informação no nosso comando preparado. Eu quero que ele retorne as informações da chave que ele vai gerar do ID da venda, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, prepare statement, classe, e retorne as chaves geradas. Eu vou dar um enter para ficar mais fácil para a gente ler. SQL é o primeiro parâmetro, esse cara aqui é o segundo parâmetro. Por quê? Ele vai pegar o ID gerado na hora que eu fiz dados, tá? Vou pegar aqui então o ID gerado, né? Depois que eu pego o ID gerado, eu vou fazer o for nos itens de produto, né? E para cada item do produto, eu adiciono na tabela item venda. Para cada item venda, na minha lista de produtos, vou criar uma outra string SQL, né? String SQL2. E vai fazer o quê? Vai fazer o insert na outra tabela que a gente vai criar ainda no banco, item venda. Eu tenho lá o ID da venda, o ID do produto, a quantidade do produto e o valor unitário. E os valores aqui que a gente está adicionando, né? São 4 parâmetros, então são 4 interrogações.
E aí passo isso para um comando preparado, prepare statement, comando SQL2, chamo lá o objeto de conexão de novo, prepara esse comando, passo o SQL2 aqui como parâmetro e adiciono os itens, os parâmetros para esse comando SQL. Comando SQL2, .setInt, primeira posição, é o ID, que vem o da venda, a gente acabou de pegar, né, depois da gravação da venda, ele pega o ID aqui, tá? Reclamando aqui. Aqui é um float, né? Vamos colocar como int aqui então. Aqui é getInt. Então a gente vai criar a tabela com int, né? Mas na prática a gente pode colocar como float só para não ter que mudar a classe. Comando SQL2.set posição 2. Agora vem dos itens da venda. Pego aqui o ID do produto. Eu copio aqui. Vou pegar aqui a quantidade. E vou pegar aqui na posição 4 o valor unitário, mas não é int, né? Aí é float. Então aqui é set float. Get valor unitário, tá? E vou mandar executar, né? Vou mandar SQL2, executa aí o update. Isso também vai ter uma quantidade de linhas. Se essa quantidade for maior do que 0, quer dizer que ele conseguiu inserir no banco. Só que a gente tem duas partes, né? A primeira parte ele insere na tabela venda. Depois ele pega o ID, depois da execução, né, do insert na tabela venda, ele pega o ID gerado por meio desse comando aqui, né? Vai fazer uma consulta nas chaves geradas. Vai pegar aqui o ID da consulta, né? A primeira posição dessa tabelinha na memória do resultado set. E aí depois ele faz o insert na tabela de venda, tá? Com 4 parâmetros. O ID, que ele já criou na venda, o ID do produto, a quantidade do produto e o valor unitário, tá? Legal. Conseguir executar? Vai inserindo um de cada vez. Dando tudo certo, ele vai retornar o objeto de retorno, tá? Então temos aqui a DAO praticamente pronta. Poderia melhorar aqui depois criar o Finally também, tá? Vou deixar assim por enquanto. E vamos voltar para a tela. Então antes de voltar para a interface, vamos só criar as tabelas no nosso banco de dados, né? Vou criar aqui a tabela venda, né? Os mesmos dados que tem da classe, o ID venda, a data da venda, o valor da venda e o ID do cliente. A chave primária é o ID da venda. Os itens da venda dependem dessa tabela de venda, né? Vai ter aqui o ID do item da venda, que é autoincremental, o ID da venda, que ele vai ter gerado, o ID do produto, a quantidade e o valor unitário. Coloco aqui a chave primária e tem algumas chaves estrangeiras, né? O ID da venda vem da tabela venda e o ID do produto vem da tabela produto da coluna ID produto. Então já tem aqui os comandinhos, né? Eu já criei aqui para visualizar. Tem aqui as tabelas para a gente poder gravar aí no banco. Então, tendo as tabelas, executando essas duas tabelinhas, clicando aqui, ele vai permitir que a gente grave isso no banco de dados. Então, voltando aqui para a nossa aplicação, vou só fazer uma alteração em venda. Aqui, toda vez que a gente vai criar um objeto, ele vai criar uma lista vazia, né, para a gente conseguir ir adicionando objetos dentro dessa lista de forma dinâmica e ele não dá referência nula para a gente. Então, aqui na classe venda, já vamos instanciar aqui o objeto lista itens para facilitar a nossa manipulação da venda. Então, volto aqui para a tela principal. E aqui, eu vou clicar aqui no confirmar. Depois que ele adicionou os itens, aí sim eu vou montar o meu objeto de venda. Vou clicar aqui duas vezes em confirmar. E vou colocar o código para pegar os dados da tabela
e adicionar no nosso objeto de venda. Então, eu pego aqui a tabela de venda, CBL venda, me dá a camada de modelagem. Isso aqui é um default table model. Converter, né? Fazer um teste. Vou chamar aqui de modelo. Isso aqui que permite para eu manipular os dados, visualizar e resgatar as informações. Então, faço um for na quantidade de linhas que foram adicionadas nessa tabela. Faço um for da primeira linha, né? E menor modelo, ponto, me dá o número de linhas e mais. E vou criar aqui um item de venda. Inicialmente ele vai ser nulo. Vou criar um objeto e vou depois alimentar esse cara aqui. Item venda. Então, os itens são as linhas, né, que a gente está adicionando na tabela. Inicialmente ele vai ser nulo. Preciso importar a classe item venda. Vou pegar aqui o ID produto. E vai vir da nossa classe de modelagem. Já vou converter aqui para inteiro. Integer.parseInt. Coloco aqui um ponto e vírgula já para não esquecer. Aqui dentro é o que está no modelo. Ponto. Me dá o valor na linha selecionada, né? Posição I. Até. Eu vou pegar aqui a coluna 0, que é a primeira coluna. Esse cara precisa dar um toString aqui, para ele depois converter para int. Copio. Colo. Aqui não é mais o ID, é o código. Código do produto. Posição 1. O nome do produto aí é uma string, né? Coloco aqui nome produto. Vem do modelo tabela. Do modelo, né? Da tabela. Me deu o valor na posição da linha selecionada na coluna 3. A quantidade é int, então já copio aqui para facilitar. Quantidade produto. Aqui é a coluna 4. E aí adiciono tudo isso para o nosso objeto. Vou criar um objeto da classe item venda, passando aqui os dados para o consultor. Tem aqui o ID produto, a quantidade do produto e o valor unitário. Ó, ele não tem esse consultor, a gente vai criar esse cara aqui. Ó. Vamos lá na item venda. Ele só tem o consultor mais completo, né? Que tem o ID da venda. A gente não tem isso ainda. Então, vou criar aqui mais um consultor. Alt Insert, consultor, ID produto, quantidade produto e valor unitário. Beleza. Volta aqui para minha tela principal. Aqui é o valor unitário. A gente não pegou essa informação ainda, né? Falta pegar aqui. Posição 4. Aqui é 3 na quantidade. Falta pegar o valor. Float. Valor unitário. Aí é double, é float. Ponto parse float. Modelo. Ponto get value at. Me deu o valor na linha na linha atual, né? Do for. Na posição 4. E aí converto esse cara para string para depois para float. Pronto, já tem o objeto preenchido. Vou pegar a nossa essa informação, vou passar para um objeto de venda que vai estar declarado lá em cima na nossa classe, tá? Vou criar aqui um objeto de venda. Venda, objeto venda. Inicialmente ele vai ser nulo. Ou já posso até criar, né? Vamos criar aqui, new venda. Vou importar essa classe. Não tem um consultor vazio. Vamos criar aqui um consultor vazio. Beleza.
Criei aqui um objeto de venda que a gente vai usar para poder adicionar os itens a esse objeto, tá? Volto lá para nosso confirmar e adiciono esse objeto de venda. Objeto de venda, adiciona aí. Eu só pego a lista de itens e adiciono esse novo item. Legal. Agora falta só, né, depois do for, né, vou chamar a DAO de venda. Vou definir os outros dados que eu vou pegar da tela também. Objeto de venda, pega aí o valor da venda e eu vou converter para float, float.parseFloat, que vem do label valor total, ponto getText. Já tenho o valor total da venda. Preciso pegar também o ID do cliente, né? Então, antes de chamar a DAO de venda, né? Vamos pegar o ID do cliente. O ID do cliente a gente pegava quando buscava o cliente no buscar. Então, eu vou clicar aqui no buscar. Depois que ele faz a consulta, já coloco aqui no objeto de venda, defino aqui o ID, com que vem com o objeto de retorno, e pego o ID do cliente. Então, já definido no objeto de venda, o ID do cliente. E aí, na hora que eu clicar em confirmar, já vai ter aqui a informação preenchida. E aí eu passo essa informação para DAO. Tá? Boolean retorno, agora sim. Venda DAO, ponto salvar. E passo o objeto de venda inteiro. Ele já tem os dados da venda e os itens populados. Eu preciso importar aqui a classe de venda. Faço um tratamento de retorno aqui. Se der tudo certo, né? Sucesso. Option pane. Ponto show message dialog. Venda realizada com sucesso. Se não, vou dar uma outra mensagem, falha na venda, né? Option pane. Show message dialog. Falha na venda. Então vamos só recapitular aqui, ó. No botão confirmar, ele vai pegar os dados da tabela, vai percorrer cada linha da tabela e vai criar um novo objeto da classe item venda, tá? Populo esse objeto, coloco na lista dos itens da venda. Defino o valor da venda. A data da venda também posso definir, né? Pegar a data da venda. Objeto de venda. Set. Data da venda vai ser a data atual, né? Vou dar aqui um new date, que aí ele já pega a data atual na hora que a gente cria o objeto, tá? Então peguei aqui o valor da venda, a data da venda, o ID do cliente já tinha setado na hora que faz a pesquisa. Vou mandar salvar, tá? Vou colocar um breakpoint para a gente testar e ver se tiver alguma falha, já corrige esse problema. Depurar arquivo. Vou preencher aqui os dados do cliente. Buscar. Produto 1, 2 itens. Produto 2, apenas 1. Legal, 500. Vou clicar em confirmar, né? Vamos ver ele pegando os dados lá de cima, tá? Fica mais fácil para a gente entender o código. Ó. Confirmar. Ele vai pegar o número de linhas, né? Vai retornar aqui o valor 2. Primeiro item, pega o ID do produto. Pegando aqui os dados. Ó, ID 1, código produto 1010, nome do produto, produto 1, quantidade 2, valor unitário 150. Legal, vou adicionar a minha lista de vendas esse novo item. Mesma coisa para a segunda linha. Passou, legal. Passei, vou pegar o valor da venda, a data atual e aí sim eu vou chamar a DAO para gravar no banco. Entrei aqui na DAO, venda DAO. Vou carregar o driver, abro a conexão,
Vou tentar fazer um insert na tabela venda com a data, o valor e o ID do cliente. Vamos ver se tem alguma coisa errada. A gente corrige aqui. Já inseriu uma nova linha na tabela de venda. Vou pegar o ID da venda. Ele gerou o ID 4. Já tinha feito alguns testes, ele já inseriu alguns itens na tabela. Para cada item, na minha lista de itens, ó, eu tenho 2 itens no meu objeto de venda. Ó, vamos ver eles aqui. Primeiro objeto, esse produto aqui. Segundo objeto, esse produto aqui. Vou tentar fazer um insert na tabela item venda com essas informações aqui. Inseriu, vai inserir o segundo objeto. O retorno é true, porque ele inseriu os 2 itens. E aí vai dar uma mensagem de sucesso. Né? Vou ver aqui a mensagem. Venda realizada com sucesso. Depois eu poderia limpar aqui a tela para facilitar. Vamos ver no banco como é que está isso. Vou abrir aqui o banco. Vou dar um select na tabela de venda. Né? Deixa eu dar aqui um use na base de dados. Exemplo. PDV. PDV. Agora sim. Select na tabela de venda. O ID é a venda 4 que a gente fez. Ó, deu R$500. Não pegou o ID cliente. Então a gente tem que ver aqui esse ID cliente por que não está pegando. O item da venda ó, tem 2 itens certinhos. Só falta resolver essa questão do ID cliente, por que ele não veio. Né? Bom, vou tentar pegar a venda novamente. Né? Vou usar o mesmo código que a gente colocou. Vou buscar para o CPF. Aqui no confirmar, depois que a gente seta os dados da venda, o valor e a data, antes de mandar salvar, vou mandar consultar de novo o CPF. CPF está lá no TXT, né? TXT CPF get text. E aí vou tentar fazer uma nova venda, tá? O nome eu não preciso pegar, né? Só quero pegar aqui o ID. Então estamos forçando aqui o ID. E aí a gente vai fazer uma nova venda. Vou executar aqui de novo o código. Criar novamente nosso cliente. Agora só um item. Vou colocar 2, né? Só para testar. Confirmar. Venda com sucesso. Vamos no banco. Agora ele pegou. R$900. Tem aqui os itens da venda. ID 7. Tem aqui os itens da venda. Todos gravados com sucesso aí no banco. Tá? Bom, as células de relatório seguem a mesma lógica, né, de consulta e trazer as informações do banco de dados. Vou criar aqui uma tela do relatório sintético. Né, vou criar a primeira classe, na classe de modelagem. E esse primeiro relatório aqui, que tem o ID, a data, o cliente e o valor total. Eu vou colocar as informações que ele viria do banco de dados na classe relatório sintético. Aqui colocam as informações que tem na classe de venda. Se a gente for ver lá na tela de venda, só venda, né? ID venda, data da venda, valor da venda e ID cliente. Esses caras aqui. Aqui vou importar o java.util.date. E aí eu coloco também o ID do cliente. O nome eu já vou trazer porque eu vou trazer num join. Nome cliente. E falta aqui também, deixa eu ver aqui. O valor da venda, né? Private float valor. Tá vendo? Valor, deixa eu ver aqui. Valor tá por extenso. Valor venda. Legal, vou criar aqui os getters e setters. Consultor. Com todos os dados.
como é só na tela de consulta, ele já vai trazer todas as informações prontas. Cria aqui o getter e setter. E aí falta fazer uma DAO para esse cara, né? Criar aqui uma nova classe DAO. Relatório estético DAO. Reaproveitando a parte da DAO, vou pegar aqui dados de conexão. Relatório estético DAO. Vamos criar aqui um outro método tático que vai me retornar um ArrayList de relatório sintético. Eu vou dar aqui um listar. E vou colocar já um listar por período para fazer um filtro. Ele vai receber duas datas, né? Data de início, data término. Importar as classes necessárias, o ArrayList, javault.date e o relatório sintético. Então, aqui segue aquela receitinha de bolo. Cria uma classe de conexão. Bota a classe. Cria uma classe de result7 para trazer os dados, né? Result7, rs. Também importo. Vou fazer aqui um try catch. E aqui dentro eu coloco a parte de carregar o driver, né? Tá aqui nessa primeira parte. Vou copiar aqui o comando até preparar o comando SQL. Só para a gente ganhar tempo. Aqui não é mais insert, né? A gente vai fazer um select. Select. Colocar os dados, ID da venda, ID cliente, cliente, data da venda e valor total. Ele vai pegar esses dados das tabelas venda e cliente. Queria fazer um join, tá? É valor venda aqui, né? Valor venda. Vou fazer um join. Eu faço primeiro da tabela venda. Faço um inner join com a tabela item venda. Aonde? Na coluna a venda ponto ID venda, que vai ser a mesa da tem venda ponto ID venda. Aqui, para não dar duplicidade, ele precisa saber de onde que vem esses campos aqui, tá? Aqui, o ID da venda vai vir da tabela venda, o ID do cliente vai vir da tabela. Então a gente faz um join com a tabela cliente, né? Join cliente com venda.id cliente igual a cliente.id cliente. Então aqui eu coloco os campos para informar de onde que vem os dados. Ó. ID venda vem da tabela venda, ID cliente também pode vir da tabela venda. Qual o nome que vem da tabela cliente? O resto vem tudo da tabela venda. Até para colocar um alias, né? Aqui em alias. E é só para ficar claro o comando que a gente fez do select, tá? Depois eu preparo o comando, não preciso retornar chave nenhuma, né? Posso apagar essa parte. Só mando comando. E aí eu vou mandar executar, passando as informações para o result7, ó. Result7 executa aí o comando da query. Se o result7 for diferente de nulo, né? Vou colocar aqui. Vou colocar as informações
Vou adicionar na lista, né? Vou criar uma lista aqui dos itens do relatório sintético. Uma relist relatório sintético. Lista retorno. Inicialmente ele vai estar vazio, né? Vou colocar aqui. Se der algum erro, ele vai retornar nulo nesse cara aqui. E retorno este objeto. Aqui faltou só aplicar os filtros, né? Coloquei o where, vou quebrar aqui em duas linhas para ficar mais fácil da gente enxergar. Join cliente, ó, tá concatenando aqui os dados. Vou fazer mais um enter. Quero filtrar where data da venda está entre a data de início, né? Que eu vou passar como parâmetro, e a data de término, que é outro parâmetro. Então eu tenho que passar aí dois parâmetros, data de início e data do término. Legal. Comando SQL, ponto, set date, passo o primeiro parâmetro. Vai vir da onde aqui? Data de início. Esse cara eu preciso converter ele para o java.sql.date. Pego tudo isso e coloco dentro do java.sql.date. Faço a mesma coisa com a data de término, que é o segundo parâmetro. Legal. Se for diferente de nulo, quer dizer que veio o dado do banco. E aí eu vou criar um objeto da classe relatório sintético. Relatório sintético. Primeiro item vai ser o ID da venda. Int ID venda vai vir do result7.getInt venda. O ID do cliente é a mesma coisa, né? Int cliente result7.getInt de cliente. Que mais? Nome do cliente já é string. Cliente. Depois, data da venda. E o valor da venda. Tá? Aqui é um date. Data da venda. Data da venda. Aqui é um float. Valor da venda. Valor venda. Mesmo nome da coluna. Beleza. Agora passa as informações para o consultor do objeto. Venda. Passar os dados de acordo com o consultor. Ponto e vírgula. Pronto. Adiciona esses caras à lista. Lista de retorno. Adiciona esse item. Então, beleza. Já tem aqui de retorno. Ela vai ser retornada para view que for chamar esse cara aí, tá? Então faço um select, faço um inner join com a tabela cliente e aí posso chamar direto da minha tela. Volto ali para a tela principal, vou clicar aqui em pesquisar, vou pegar esses dois campos. Esse cara a gente chamou de JDC data início, esse aqui de JDC data término. Vou usar esses dois caras para fazer a busca. Em pesquisar, primeiro pego aqui a data, date, data, vai vir da onde? Do JDC, data início, ponto, get, date.
date, data término, JDC, data término, ponto get date. Legal, agora chamar down, né, para poder fazer a busca. Relatório sintético down, ponto, listar por período, passo data de início, data término. Aí ele vai me retornar um array list de relatório sintético. Array list, relatório sintético, lista. Vou importar aqui o relatório sintético para minha tela. Faço um for nessa lista. Para cada relatório sintético na lista, o for each aqui que é mais fácil, tá? Vou pegar o default table model da tabela, default table model, modelo, vou pegar aqui tabela, relatório sintético, que é essa aqui, ó. DBL relatório sintético, e dá o modelo. E aqui eu converto o default table model. E aí inicialmente eu vou zerar a tabela, né, para não ficar duplicando os dados. Aí vou adicionando os itens da tabela, modelo. Adiciono uma linha. Vou criar um vetor de string. Poderia ser um vetor de objetos também, tá? Primeiro item, vamos lembrar aqui os valores, ID, data, cliente e valor total. Vou converter para string. Item, get, ID da venda. Depois a data também. Item, get, data da venda. Cliente é o nome. Item.get nome. Item.get valor venda. Tá? Testar, Shift F6. Vou aqui para a tela de relatórios. Coloco uma data. Deu um errinho, vamos ver onde está o erro. Então, estava dando erro porque a gente não abriu o result set, né? Não percorreu ele. Então, voltamos aqui na relatório sintético DAO. Colocar um while para ele percorrer o result set. Enquanto tiver linhas, aí sim ele vai adicionar os itens na tabela. Então aqui, ó, relatório sintético DAO, aqui no nosso método listar por período. Vou lá na tela principal. Vou testar de novo, para sem depurar. Relatórios 12, 13. Já está aqui, o João comprou 3 vezes, duas de 650. Vamos confirmar no banco, né? Vou dar um select aqui no banco. 650 para a mesma pessoa, tá? Então já temos aí a tela do relatório sintético funcionando perfeitamente. Bom, o relatório analítico é mais do mesmo, né? Então vou selecionar um item da lista aqui do relatório sintético, vou clicar em detalhes e aqui embaixo vão aparecer os itens. Então vou criar aqui um outro campo, relatório analítico, aqui uma nova classe Java, relatório analítico. Clicar em Finish. Vou colocar os campos que eu quero que apareçam na tela. Eu quero que apareçam o nome do produto, a quantidade que foi comprada e o valor unitário. Então, coloco isso lá. Isso aqui vai vir da tabela item venda, né? Vamos pegar aqui a tabela item venda para a gente entender. A tabela item venda tem aqui esses dados. Só que ele tem o ID do produto, a gente vai precisar fazer um join. ID produto, quantidade do produto e valor unitário.
ID produto não tá aqui. Eu posso até colocar, mas não vai ser exibido. Vou fazer o join com o nome do produto. Vou pegar a quantidade do valor unitário da tabela item venda a partir do ID da venda. Legal. Vou fazer aqui um Alt Insert. Vou colocar aqui um construtor que recebe todos os campos. Poderia colocar o ID da venda, né? Se eu quisesse trazer o ID da venda também. Cria os getters e setters. Aqui eu vou reaproveitar o relatório sintético DAO, vou copiar e colar. Vou chamar aqui de relatório analítico. Ele vai ser muito parecido. Relatório analítico DAO está aqui. Vou renomear aqui de novo. Analítico, faltou um I. Faturar. Agora sim. E aqui, ao invés de listar por período e retornar um relatório sintético, ele vai me retornar um relatório analítico, uma lista de relatórios analíticos. Vou importar esse cara aqui. E ele vai listar por venda. Ó. Listar por venda vai receber só um ID. Int ID venda. Aqui eu tenho um retorno, uma lista de relatório analítico. Então faço um select na tabela item venda. Tabela item venda. O que eu quero dessa tabela? Ó? Vamos tirar aqui esses campos. Da tabela item venda, eu quero item venda ponto o ID produto, item venda valor unitário, item venda ponto quantidade produto. Caras que estão aqui, ó. ID produto, valor unitário, quantidade de produto. O nome do produto precisa fazer join com a tabela produto. Né? Então vou fazer um join aqui ao invés de cliente com produto, onde na tabela item venda ponto ID produto é igual a produto ponto ID produto. Where ID venda igual ao parâmetro que a gente vai passar aqui como parâmetro para essa tela. Tá? Vou passar um parâmetro só. Aqui o primeiro parâmetro é um int. Vou pegar aqui o ID da venda. Então tem aqui o comando, faço um join de item venda com produto para pegar o nome do produto. Numa venda específica que eu dou um detalhe daquela venda, tá? Eu já tenho aqui o comando pronto. Aqui falta só colocar o nome do produto, né? Que a gente não colocou, vai ser produto ponto nome produto. Então tá pronto aqui a nossa DAO. O resto aqui mantém. Na verdade aqui a gente vai preencher diferente, né? Porque a gente está preenchendo um objeto da classe relatório analítico. Então eu vou criar aqui um objeto da classe relatório analítico. E vou pegar os campos que eu coloquei aqui. ID produto. ID produto. Vou pegar o nome do produto. Onde é nome cliente, vou colocar nome produto. Valor unitário é um float. Valor unitário. E por último, a quantidade de produto. Quantidade é int. etd produto. E aqui no consultor, eu vou chamar o consultor do relatório analítico. Ó. Relatório analítico, passa aí o nome, a quantidade do produto e o valor unitário. O ID eu nem estou passando, então tem uma linha aqui que não está sendo usada, tá? Posso até deixar comentado esse cara aqui. Lista de retorno, adiciono esse cara. Beleza. Volto lá para minha tela principal. Vou clicar em detalhes. Aqui a primeira coisa é pegar a linha selecionada.
que está na tabela do relatório analítico, ou melhor, relatório sintético, é o de cima, vou pegar a linha selecionada. Por meio desse cara, o ID da venda é a primeira coluninha aqui, tá? Eu vou acessar a propriedade de modelagem dele, da tabela relatório sintético. Se a linha selecionada for maior do que zero, né? Ou maior ou igual a zero, faço uma pequena validação. Relatório sintético me dá o default table model, me dá o modelo, né? Vou jogar isso para um default table model. E aí eu pego o ID. Modelo, me dá um ID, me dá o valor na linha selecionada, na coluna 0. Aí eu já tenho o ID da venda, tá? Esse cara converto para string. E aí, isso aqui vai ser o meu ID venda, que eu vou converter para int. Copio tudo isso para dentro do parênteses, ponto e vírgula. Já posso chamar a DAO, chamar a DAO do relatório analítico. Beleza. Relatório analítico, ponto, relatório analítico DAO, ponto, listar por venda. Aí de venda, ele vai me retornar um array list da classe relatório analítico. Aí eu faço um for para cada item nessa lista. Ó, primeiro importa aqui relatório analítico. Para cada item na lista de retorno, né? Eu vou adicionar na segunda tabela, que é a tabela, vou aqui o nome dela, tabela detalhes. Então pego lá os dados da tabela detalhes, ponto get model. Mesma coisa, default table model. Modelo analítico vai receber o cast desse cara aqui. Tá aqui o código, fica melhor para ver. E aí adiciono linhas à tabela. Modelo analítico, adicione uma nova linha. Os campos são nome, quantidade e valor unitário. Então item.getNome, depois converto para string quantidade, depois converto para string o valor unitário. E sempre, antes de rodar aqui a query, eu limpo o modelo analítico. Eu vou pegar aqui em cima, o cara põe para fora do for. Por quê? Porque se eu clicar em buscar mais de uma vez, em detalhes, ele vai duplicando. Então eu zero a contagem aqui. Zero aqui a contagem da tabela. Para não duplicar, vamos testar. Relatórios, procuro aqui os itens, vou clicar aqui em detalhes. Tem algum errinho, vamos ver o que aconteceu. Bom, aqui era a DAO, né? A DAO do relatório analítico, estar por venda, não é valor unitário, é VLR. Ele não está baixando a coluna valor, porque no banco está VLR, tá? Então volto lá para a tela principal, vou testar, vou simular. Pronto, trouxe os detalhes. Se eu clicar em outra compra, tem lá os detalhes da compra. Vou clicando, vai mudando aqui embaixo, tá?
Então é isso. Então nós vimos aí a parte de venda, inserindo os dados, desde a parte de buscar os dados para o combo, né, até a parte de fato de gravar no banco de dados. Então se você gostou dessa aula, comente, compartilhe com seus colegas e curta o nosso canal. Dê sugestões do que a gente pode ir adicionando também. Valeu pessoal, obrigado e até a próxima.